Pessoal, bom dia a todos. Vamos aqui tentar gravar um vídeo no sentido de terminar a matéria do capítulo 5. Então, a gente parou justamente nesse teorema aqui. Lembrando que nesse capítulo 5 a gente está estudando transformações lineares e o trecho que a gente está aqui, o trecho final aqui do capítulo 5, é justamente transformações lineares e matrizes, né? Então já foi introduzido aí desde a aula passada transformações lineares e matrizes. Desde a aula passada foi introduzido essa noção de que eu repeti bastante vezes para vocês, né? E não me canso de repetir, de que uma transformação linear é uma função de V em W, são dois espaços vetoriais. Se você fixar a base de V, fixar a base de W, aquela transformação linear passa a ter uma matriz que a representa, certo? Agora, se você mudar as bases dos espaços vetoriais V e W, do domínio e do contradomínio, aí você muda, a matriz da transformação vai se alterar também conforme a base, tá? Mas se você imaginar fixas as bases, aí cada transformação linear de V em W vai ter uma determinada matriz que a representa. Agora, o formato dessa matriz, digamos assim, as dimensões da matriz, número de linhas, número de coluna, tem a ver com as dimensões do V e do W. Então, uma matriz M por N representa uma transformação de Rn em Rm, de Maria. Tá? Essa que é a ideia que a gente tem que guardar na nossa mente. Que a gente, só repetindo coisas que a gente viu aí nas últimas aulas, né? Em particular, vimos bem na última aula. Agora, ele já começa aqui a aula de hoje com um teorema. Né? Então vamos colocar aqui na lousa, teorema, só para a gente discutir, só para a gente dar uma compreendida no enunciado aqui, né? Teorema. O teorema aqui é o seguinte. Sejam V e W espaços vetoriais. Alfa é uma base de V, beta é uma base de W e tem a transformação T de V em W. Aplicação linear ou transformação linear. Então, para todo Vzinho pertencente a Vzão, vale o valor, as coordenadas, esse colchete aqui a gente pode interpretar como coordenadas. As coordenadas do vetor T de V, que está lá no W, escrito essas coordenadas em relação à base beta, beta é base de W, é igual matriz da transformação T de alfa para beta, vezes as coordenadas do V na base alfa. Tá? Então, e aí, para ficar mais fácil a compreensão, faremos a demonstração, no caso, dimensão de V igual a 2, dimensão de W igual a 3. Então, quer dizer, ele faz aqui uma demonstraçãozinha interessante, né? A gente pode dar uma repassada aqui, ou melhor, uma passada aqui, né? Depois vem um exemplo também. Mas assim, é legal essa demonstração aqui no sentido de que ele já pegou um caso particular, né? Em vez de fazer tudo genérico, N, M, para ficar mais longo, mais complicado, ele já pegou um caso particular. Imagina, por exemplo, que o V fosse o R2, imagina que o W fosse o R3. Como que funciona isso aqui que eu estou dizendo? E ele vem e faz aqui. Mas antes vamos escrever o enunciado. VW espaços vetoriais. Então vamos lá. V e W. V e W são espaços vetoriais. Ótimo. E eu sei que alfa é base. Vou colocar assim, alfa base de V e beta base de W. Aí ele diz o seguinte, se T é uma transformação linear de V para W, se T de V para W é transformação linear, transf, li, então vai valer sempre isso aqui. As coordenadas do vetor T de V, né, quer dizer, em primeiro lugar, é claro que essa transformação aqui, vale até a pena escrever aqui, ó, ela pega um Vzinho aqui no Vzão e associa a um
T de Vzinho, que está dentro do Wzão. Então, vale a seguinte relação, vale essa equação aqui. Coordenadas de T de V está lá no W, beta é base de W. Coordenadas de T de V na base beta é igual coordenadas de T de V na base beta é igual matriz da transformação T, que eu acabei de mencionar aqui antes, que vai existir essa matriz, da base alfa para a base beta, ela vai multiplicar da base alfa para a base beta, essa matriz vai multiplicar as coordenadas de V na base alfa, Vzinho está no Vzão, alfa é base de Vzão, as coordenadas de Vzinho. Quer dizer, esse teorema ele está dizendo óbvio, né? Que a gente já tinha discutido bastante na aula passada. Está dizendo, beleza, a transformação tem sua matriz, a matriz serve para fazer o quê? Ela multiplica, a matriz da transformação tem que sempre especificar as bases, de tal base para tal base. Aqui no caso está de alfa para beta. Então, beleza, então ela multiplica as coordenadas de V na base alfa, obrigatoriamente, e sai como resposta as coordenadas de T de V, na base beta, porque a matriz é de alfa para beta. Então o teorema, ele meio que resume a essência dessa parte final do capítulo 5. Né? E aí ele faz o seguinte, ele faz aqui, then, uma demonstração específica para o caso onde a dimensão de V é igual a 2, quer dizer, o V poderia ser o R2 e o W poderia ser o R3, como se fosse uma transformação T de XY igual a alguma coisa, vírgula alguma coisa, vírgula alguma coisa, quer dizer, um T de R2 em R3. Né? O caso geral é totalmente análogo e pode ser feito como exercício, certo? Então ele diz o seguinte, demonstração para o caso no qual a dimensão de V é igual a 2 e dimensão de W igual a 3. Dimensão de W igual a 3. Nesse caso aqui, 2 pontos. Nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, olha só, se a dimensão de W é 2, a sua base tem 2 elementos. Perdão, se a dimensão de V é 2, a sua base tem 2 elementos. Se a dimensão de W é 3, sua base tem 3 elementos. Então está certinho aqui o que ele escreveu. Quer dizer, ele está imaginando um caso onde a base de V, que a gente tinha chamado de alfa, ela contém 2 vetorizinhos, porque a dimensão de V é 2. Então são V1 e V2. E o beta, que é a base de W, vai ter 3 vetorizinhos de W, porque a dimensão de W é igual a 3. Então aqui vai ficar W1 vai ficar Wzinho 1, Wzinho 2, Wzinho 3. Beleza, já escrevi as bases. Bom, aí imagina que tem a matriz. Então lembra daquilo que eu falei. Uma matriz M por N está associada a uma transformação de Rn em Rm. Então aqui é uma transformação que seria pelas dimensões que ele falou, seria de R2 em R3. Então uma matriz 3 por 2. Por isso que ele já escreveu aqui. Essa matrizinha genérica, claro que ele não colocou os números, ele deixou genérico porque ele não foi dito quem que é exatamente a transformação T. A gente teria que saber a fórmula da T, que aí são os exemplos que a gente discutiu na aula passada. Né? A partir da fórmula da T, a gente faz as continhas, como nos exemplos da aula passada, e escreve a matrizinha aqui. Como não tem a fórmula, então você só sabe a dimensão, né? Eu sei que é do R2 no R3, eu sei que a matriz é 3 por 2. E deixo escrito genérico. Tá certo também, concordo com ele. Então ele está dizendo o seguinte, seja a matriz de T dessa base alfa para a base beta, da base alfa para a base beta, seja essa matriz de T dada por, aí deixou genérico, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Beleza.
Aí imagina que você tem um Vzinho pertencente a Vzão e que as coordenadas desse Vzinho na base alfa são x1 e x2. Seria xy, digamos assim. Né? E você tem o T de V, você tem a transformação, você tem o Vzinho, você pode calcular T de V. T de V vai estar lá no W, certo? O W tem base beta. Então você pode escrever as coordenadas de T de V na base beta. Vão ser 3 coordenadas, porque é um espaço de dimensão 3. Então isso aqui está tudo de acordo também. Né? Então, se Vzinho pertencente a Vzão, então podemos escrever coordenadas de Vzinho na base alfa igual. Aí vou usar a letra que ele colocou aí no livro. Né? Eu costumo usar xy, mas aqui ele colocou x1, x2. Então, beleza. Daí, T de V na base beta, fica igual, só que aí tem que ter 3, porque T de V está no W e dimensão de W é 3. Então vai ficar y1, y2, y3, certo? Fechou. Ponto final. Ok, ótimo. Aí, bom, da matriz da transformação T da base alfa para base beta, quer dizer, você pode pegar essa matriz aqui, como a gente já tinha visto aqui antes, né? Quer dizer, aí você tem que lembrar um pouco algo que a gente discutiu na aula passada, né? Quer dizer, que é o procedimento de como que montava essa matriz. Que eu tinha explicado para os alunos é o seguinte, você calculava o T dos elementos da base do domínio e escrevia a resposta como combinação linear da base. Eu vou até te mostrar a página onde isso aqui aparecia. Esse negócio aqui, ó. Exatamente aqui, ó, página 159. Olha lá, o cara tinha transformação T, tinha base, só que aqui em vez de chamar de alfa e beta, ele chamou de beta e beta linha. E é N e M, em vez de ser só 2 e 3. Né? Aqui está genérico. Mas ele calculava o T dos elementos dos Vzinhos, ó lá, T de V1, T de V2 até T de Vn, e o resultado, claro que aqui não tem a fórmula, então assim, você só imagina que você calculou. Teria que ter a fórmula aqui de uma transformação específica para você fazer a conta. Como não tem, ele deixou genérico, falou, ó, a hora que eu calcular o T de V1, vai dar um resultado, o V1 está aqui no Vzão, o T de V1 vai ser um resultado lá no Wzão, esse resultado eu posso escrever como combinação da base, combinação linear da base do Wzão, que é essa beta-linha aqui. Então o T de V1, a beta-linha são os Wzinhos. T de V1 ficou combinação linear dessa base beta-linha. É a mesma coisa para o T de V2, a mesma coisa para o T de Vn. Então, naquele momento ali da demonstração, ele está usando esse teorema, essa não é nem teorema, essa, digamos assim, essa matéria aqui, essa técnica aqui que está na página 159, tá? 2 páginas antes. Então, ele está aqui usando, quer dizer, da matriz, a gente sabe que a matriz, porque o que ele fazia? Por que ele falou da matriz? Porque aqui o que a gente aprendia? A gente aprendia o seguinte, que para montar a matriz de T da base beta para beta-linha, matriz de T da beta para beta-linha, eu pegava esses coeficientes aqui e colocava na forma de coluna. Então, por exemplo, a primeira linha vai do A11 até a M1. A11 até a M1, virou a primeira coluna. E assim sucessivamente. A segunda coluna aqui seria a linha que ele não escreveu aqui, a segunda linha. Essa última coluna aqui veio da última linha, A1N até a MN. Formou a matriz A, que é a matriz de T de beta para beta-linha. Então ele está usando isso aqui ali. Quer dizer, como a gente já tem a matriz escrita, eu olho para ela e vejo, olha só essa primeira coluna aqui. A11, A21, A31. Da onde que ela pode ter vindo? Ela só pode ter vindo da primeira linha. Porque a primeira linha, de acordo com aquilo que eu mostrei lá em cima, a primeira coluna veio da primeira linha. Então, passando o filme ao contrário, do fim para o começo, eu já tenho aqui o fim do filme. Que é essa primeira coluna aqui. Opa, de onde que ela veio lá no começo?
ela veio dessa primeira linha, que era o T de V1. Essa segunda coluna, ela veio da segunda linha, que é o T de V2. Então, pode ver, ó, A11, A21, A31. É a primeira linha que ele escreveu aqui, veio da primeira coluna. A11, A21, A31. A12, A22, A32. A12, A22, A32. Então, realmente, a gente pode escrever, né, olhando para a matriz assim, realmente, da matriz temos que, da matriz a gente tira que o T de V1 só pode ser, vou deixar em verde aqui para destacar, o T de V1 só pode ser essa combinação linear aqui. Esses são os coeficientes e essa aqui é a base. Né? Então vai ficar, usando esses coeficientes e essa base, vai ficar A11 W1 mais A21 W2 mais A31 W3. A31 W3. T de V2 igual, aí segunda coluna, A12W1 mais A22W2 mais A32W3. Certo? Tá lá, ponto final. Ponto final. Mas e daí? E daí que eu tenho isso? Bom, imagina que você pega então o vetorzinho Vzinho pertencente a Vzão. Se as coordenadas dele na base alfa são x1 e x2, isso significa que o Vzinho é x1 V1 mais x2 V2. E aí eu quero calcular o T de V. E eu sei que a transformação é linear, então ela vai distribuir. E aí eu vou ficar com o quê? Olha só que interessante, o que vai aparecer aqui? Olha só o que vai aparecer. Né? Eu vou ficar o seguinte, agora note que, agora note que, se Vzinho pertence a Vzão, então, e eu já sei as coordenadas dele aqui que eu tinha escrito, né? Então, Vzinho igual x1, Vzinho igual x1 V1 mais x2 V2. Daí, o T de V vai ser igual a T de tudo isso aqui. T de x1 V1 mais x2 V2. E T é linear. Então, isso aqui vai ficar igual. Pode distribuir. T de x1 V1 mais T de x2 V2. Mas, de novo, T é linear. Então, vai ficar x1 pode passar constante aqui para fora, o coeficiente. x1 T de V1, x1 T de V1, mais x2 T de V2. Passou para fora. T de V1, T de V2, eu já tenho ali escrito em verde. Esse T de V1 e T de V2 que surgiu aqui, eles são essas linhas aqui, que estão escritas aqui em verde. Então, posso substituir ali? Pode. Então, vai ficar x1 vezes, só que deixa eu escrever mais para cá para ganhar espaço. x1 vezes, aí vem. Quem que é o T de V1? Olha bem ele aqui. A11, A21, A31. A11, A21, A31, tá certinho. Então vai ficar A11, W1 mais A21, W2 mais A31, W3. E mais o x2 vezes o T de V2. T de V2 está aqui. Certo? Então vai ficar tá aqui, A12, A22, A32. A12W1, bom, vamos colocar aqui em verde, né? A12W1 mais A22W2 mais A32W3.
Fechou. Agora, para fazer isso aqui virar uma combinação linear de W1, W2 e W3, vamos distribuir e reagrupar, né? Então, por exemplo, W1, você tem esse X1A1 e tem o X1A11 e X2A12. X1A11 e X2A12. Eles são os que estão multiplicando W1. Então, olha lá, A11X1. Aqui fica. Vamos deixar em amarelo aqui. A11X1 mais A12X2. Isso aqui é o que multiplica o W1. Mais, aí aqui, já seria o A21X1 mais A22X2. Isso é o que multiplica o W2. E, finalmente, você tem aqui o A31X1 mais A32X2. E isso é o que multiplica o W3. Então, você conseguiu escrever o vetor T de V como uma combinação linear aqui dos Ws. Né? E o que a gente tinha dito antes? Que o T de V, as coordenadas dele em relação à base beta, e o que é a base beta? São justamente os Ws. Essas coordenadas de T de V em relação à base beta são y1, y2 e y3. Então, na verdade, esse aqui é o y1, esse aqui é o y1, esse aqui é o y2 e esse aqui é o y3. Acabou. Essas são as coordenadas de T de V, que está aqui em cima. T de V igual a isso, que é 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 igual a isso aqui. E isso aqui é uma combinação linear em termos do W1, W2 e W3. Ou seja, são as coordenadas de T de V na base beta. Então, vamos ver se ele escreveu isso ali no livro. Vamos ver ali. Aí, está lá. Y1, Y2, Y3. Tá? Ou seja, o Y1, Y2, Y3... quer dizer, você vê claramente... É bom a gente escrever aqui para você ver o que ele está tentando provar é o que está escrito aqui no enunciado, que o T de V vai ser realmente a multiplicação da T dessa matriz da T pelas coordenadas do V. Essa fato aqui que a gente está vendo, que olha lá, o T de V é... que a gente não tinha, a gente só tinha escrito que o T de V era Y1, Y2, Y3, mas não sabia quem que era o Y1, Y2, Y3. Agora apareceu aqui quem são. E a gente vê que eles são o quê? Exatamente o que ele está dizendo aqui, ó, antes, a multiplicação da T pela V. Vamos terminar de escrever aqui. Né? Então, como eu tinha escrito aqui, né, puxando aquela chavinha, só que eu vou escrever aqui é melhor, né? Vou dizer assim, portanto, vemos que, a partir dessa última linha, que o Y1, ele é realmente A11X1, A11X1 mais A12X2. O Y2 é realmente aqui, ó, A21X1, A21X1 mais A22X2. A22X2. E o Y3 é igual a isso aqui, A31X1, A31X1 mais A32X2. Ponto final. Então, o que acontece? Conclusão. Só olhando aqui para essas fórmulas, a gente vê o seguinte. Os três aqui, que nada mais é do que o T de V, né? Na base beta. Olha lá. Y1, Y2, Y3. As coordenadas, W1, W2, W3 são a base beta. Olha lá. Beta. Então, coordenadas de T de V em relação à base beta, que é igual a Y1, Y2, Y3,
nada mais é do que você pegar a matriz, que é A11, A12, A21, A22, A31, A32, que está aqui, ó, os azinhos, e multiplicar pelos xzinhos, x1, x2. A11, x1, A12, x2. Vai dar exatamente quem? O y1. Né? Mas o que é essa? A21, x1 mais A22, x2. Vai dar exatamente quem? O y2. A31, x1, A32, x2. Vai dar exatamente quem? Y3. Mas o que são essas duas coisas aqui se multiplicando? Essa matrizona é a matriz de T da base alfa para a base beta. A gente já tinha escrito isso aqui antes. Está aqui, ó. Matriz de T de alfa para beta. E o que é esse x1, x2? São as coordenadas de V, a base alfa. Então, TV beta igual a T de alfa para beta, V alfa. Provamos o enunciado. TV beta, T de alfa para beta, V na alfa. Então, dado um vetorzinho V no domínio Vzão, escreve ele na base alfa, aplica a transformação T, ele vira um T de V lá no W, escrito na base beta. E como que você fica sabendo como é esse T de V? Aqui está provado que é só pegar a matriz da T, de alfa para beta, tem que respeitar as bases, multiplicar pelas coordenadas de V na alfa, você tem o T de V na base beta. Tranquilo? Através desse teorema, provou o que a gente queria. Essa é a última coisa que ele escreveu aqui, é exatamente essa última que eu escrevi aqui. Ó. A gente provou isso aqui. Provamos que isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Bom, fechou aqui. Vamos fechar aqui. Aí, resultado. Ele até dá um exemplo aqui, né? Seja a transformação linear do R2, né? Exatamente como a gente estava imaginando, dimensão 2, dimensão 3. Só que ele deu uma matriz específica. 1, 0, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, menos 2, 3. Base alfa, base canônica. Base do R2, no caso. Né? Base beta do R3 é uma base aqui não canônica. Tá? Queremos saber qual a imagem do vetor 2 menos 3 pela aplicação T. Então, de acordo com o que ele acabou de ensinar para a gente, você tem que colocar o vetor V na base alfa. Só que aqui é muito fácil, porque a alfa já é canônica. Então, o vetor V na base alfa é 2 menos 3. 2 menos 3 vira apenas 2 menos 3. Ah, se não fosse aqui canônica. Aí você ia ter que fazer aqui 2 menos 3 igual a Azinho vezes o primeiro vetor, mais Bzinho vezes o segundo vetor, fazia um sisteminha, achava A e B e colocava o A e B aqui de pé. Tá? Aqui ele só pegou o 2 menos 3 e colocou direto, porque a alfa é a base canônica. Quer dizer, 2 menos 3 é 2 vezes 1, 0, menos 3 vezes 0, 1. 2 menos 3. Usa o teorema. O que diz o teorema? Pega a matriz T alfa para beta, tá aqui ela, 1, 0 menos 2, menos 1, 1, 3. Multiplica ela pelo V alfa, tá aqui o V alfa, 2 menos 3, fez a multiplicação. 2 mais 3, 5. 0 menos 3, menos 3. Menos 4, menos 9, menos 13. Deu 5, menos 3, menos 13. Quem que é esse cara? Esse cara é o T de V na base beta. Beta não é canônica. Então, se você quiser escrever ele nessa notação aqui, igual estava escrito V, a notação que não é essa notação de coordenadas de pé na matrizinha, essa notação horizontal aqui, seria T de V igual, abre parênteses, tanto, vírgula, tanto, vírgula, tanto. Você não vai colocar 5 menos 13 menos 13, que vai dar pau. Porque para estar nessa notação horizontal aqui, tem que estar na base canônica. E aqui está na base beta. E a beta dá para ver claramente que não é a canônica. Então você tem que fazer o quê? Olha bem o que ele fez aqui, ele está certo. 5 vezes esse vetor, menos 3 vezes esse vetor, menos 13 vezes esse vetor. Esses vetorzinhos aqui já estão todos na notação horizontal aqui de base canônica. Então pegou as coordenadas em relação a eles e multiplica as coordenadas por eles, saiu 11 menos 13, 2, que é o T de V, esse aqui sim, base canônica. Tá? Então, fechou.
o relacionamento entre as dimensões... Assim, aqui, na verdade, eu nem vou colocar na lousa esse exemplo, que ele é muito simples. A gente discutindo aqui já matou o exemplo, né? Mas a partir dessa frase, essa frase ela já não tem a ver com esse exemplo, ela tem a ver com esse teorema que vai vir aqui. Tá? E o teorema diz o seguinte: o relacionamento entre as dimensões do núcleo e da imagem. Então, veja você. Deixa eu até olhar aqui para vocês, para ver se o pessoal já foi embora da aula. Ah, não! Até chegou um pouco mais de aluno. Camila Budic. Olha quem que chegou aí. Isabela Bratti. E os outros já tá. Andrew Pereira Borges. Obrigado, Andrew. Então, o que acontece é o seguinte. Vocês lembram que agora ele vai falar aqui desse relacionamento entre dimensões do núcleo e da imagem? Vocês lembram que a gente já tinha introduzido aqui para os alunos as noções de núcleo e de imagem. Então, o que é o núcleo? Só lembrando para os alunos. O núcleo é um subespaço dentro aqui do V. Dentro do V. Tá? É um subespaço dentro do V. T de V para W, né? O núcleo está aqui dentro do V. O que caracteriza esse núcleo? O ker, né? O kernel. Ele é o conjunto dos vetores Vzinhos pertencentes a Vzão, tais que T de V dá vetor nulo, tais que T de V dá zero. Então, esse é o ker, ele forma um subespaço aqui dentro. E tem a imagem, que é um subespaço aqui dentro do R3. O que é a imagem? A imagem é o conjunto de todos os vetores Wzinhos pertencentes ao Wzão, a esse espaço de cá, tais que esse Wzinho seja T de algum V. E nem todo mundo aqui, obrigatoriamente, é T de algum V. Aqueles que forem T de algum V, eles são os Wzinhos que compõem a imagem, que também é um subespaço, só que você tem que sempre lembrar, o núcleo é subespaço do domínio, a imagem é subespaço do contradomínio. E qual que é a grande relação entre esses dois subespaços que a gente viu na matéria das últimas aulas? Pelo menos das últimas duas aulas. A grande relação entre esses subespaços é uma relação entre as dimensões deles, que é o que eu chamei lá de TNI, Teorema do Núcleo e da Imagem, que diz o seguinte: a dimensão do núcleo, do ker, da transformação, mais a dimensão da imagem, dá igual à dimensão do domínio todo, que aqui no caso é 2. Tá? Isso vale sempre para qualquer transformação linear T e para qualquer espaços V e W. Qualquer transformação linear T, todas elas vão ter um núcleo e uma imagem, que serão subespaços do V e do W, e sempre a dimensão do núcleo, somada com a dimensão da imagem, vai dar a dimensão do domínio todo. Então, estou só lembrando esse teorema TNI, Teorema do Núcleo e da Imagem, para a gente poder pensar nisso aqui que ele está falando agora, lembrando do teorema. O que ele está falando agora? O relacionamento entre as dimensões do núcleo, dimensão e imagem, teorema do núcleo e da imagem. Dimensão do núcleo mais dimensão da imagem, da dimensão do domínio todo. Né? Relacionamento entre as dimensões do núcleo e da imagem de uma transformação linear e o posto de uma matriz a ela associada é dado no teorema a seguir, cuja demonstração a gente não vai fazer. Não precisa se preocupar, mas a gente precisa saber. Né? Então aqui ele está pegando dimensão do núcleo e dimensão da imagem, que pelo teorema do núcleo da imagem a gente já sabe que dá a dimensão do espaço do domínio todo, e está relacionando com a matriz, que na época do teorema do núcleo da imagem não tinha ainda a matriz da transformação, mas aqui tem. Então aqui ele está falando o seguinte: se você tiver uma transformação de V e W linear, e você sabe que alfa é base do V e beta é base do W, respectivamente, então a dimensão do núcleo, por exemplo, é a nulidade da matriz. Aí tem que lembrar isso aí, porque isso vem lá da matéria da P1. E a dimensão da imagem é o posto da matriz. Né? Então, dimensão do núcleo mais dimensão da imagem seria nulidade mais posto da matriz. Né? Ele está até lembrando aqui a nulidade número de colunas. Né? Dimensão do núcleo, porque aqui já é teorema do núcleo da imagem. Né?
Deixa eu ver aqui. Número de colunas. O número de colunas é a dimensão do domínio. A matriz não é M por N. O N é o número de colunas. E esse número de colunas N é o que multiplica o vetorzinho ali que está no domínio. Então, se tem N colunas, o vetor domínio tem N coordenadas. Então, a dimensão de V é N. Número de colunas é a dimensão do núcleo todo. Então, o número de colunas é esse mais esse. Então, número de colunas menos esse aqui, menos o posto, dá a dimensão do núcleo. Tá? Ele quis isolar aqui a dimensão do núcleo por algum motivo, mas para isolar ele usou o teorema do núcleo da imagem aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar direitinho o que é posto e o que é nulidade. O posto, não sei se vocês lembram, depois que a gente escalona a matriz, coloca ela na forma escalonada, o posto é o número de linhas não nulas, ou número de linhas LI, também pode pensar assim. Né? E a nulidade? Vamos voltar lá no capítulo 4, porque é no capítulo 4 que ele falou isso aqui. A gente vai ter que voltar um pouquinho, só para lembrar esses conceitos antes de escrever o teorema na lousa. É importante esse teorema. Tá? Mas vamos voltar aqui, capítulo 4, ou capítulo 2, acho que era capítulo 2, na verdade, né? Acho que era capítulo 2 que ele falava isso aqui. Não é 4 não, estou fazendo confusão, é capítulo 2. Tinha o capítulo 4, espaços vetoriais. O capítulo 3 ele falava de matrizes, mas determinante de matriz, mas eu acho que no 2 que ele falava de escalonamento e introduzia esses conceitos. Ali, ó. Tá vendo aquele teorema ali? Aqui ele já está falando de posto da matriz. Tá? Então ele já tinha introduzido isso aqui antes. E ele introduziu aonde? Eu queria lembrar aqui bem da parte onde ele introduziu esses conceitos. Que eu acho que está aqui, olha, posto e nulidade, está dando exemplo aqui. Olha lá, olha lá. Definição. Isso aqui a gente tem que ler. Olha, estava lá na página 38, a gente já está na 160 e não sei quanto, né? Página 38, por isso que eu voltei aqui para lembrar. Dado uma matriz A, M por N, seja a matriz B também M por N, a matriz A, digamos, a B é a A escalonada. A matriz linha reduzida a forma escada, linha equivalente de A. Quer dizer, peguei a matriz A, escalonei até o final, aí vocês têm que lembrar, né, daquele processo de escalonamento, que vocês não vão esquecer nunca. A gente vai aplicando as operações elementares, né? São 7 coisas que a gente tem que sempre lembrar. As 3 operações elementares, permutar 2 linhas, multiplicar ou dividir a linha por um número diferente de 0, e trocar uma linha pela soma dela com outra, podendo a outra estar mentalmente multiplicada por algum número. Essas são as 3 operações elementares que você usa no escalonamento. Para chegar aonde? Para chegar nessa matriz escalonada, que é como? Aí são 4 características. Ela tem o primeiro elemento não nulo de cada linha, o número 1. Esses números 1 estão cada vez mais para a direita, conforme você vai lendo a matriz de cima para baixo. Na mesma coluna que tem o número 1, os outros são esse primeiro número 1 da linha. Na mesma coluna, o resto é tudo 0. E se eventualmente zerar alguma linha, essa linha totalmente nula está para baixo das não nulas. Então, quando você enxerga, olha para a matriz e enxerga que ela está respeitando essas 4 condições que eu acabei de falar, você já sabe que a matriz está escalonada. Então, ela seria essa matriz B aqui. A é uma matriz qualquer que o cara jogou para você, a B é uma matriz escalonada. O posto de A, denotado por Pzinho, é o número de linhas não nulas de B. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Esse eu ainda lembrava, a nulidade de A, posto de A, é o número de linhas não nulas de B, que vai acabar sendo o posto de B também. Né? Posto de A é igual ao posto de B, que é igual ao número de linhas não nulas de B. E a nulidade de A? A nulidade de A é o número de colunas menos o posto. Tá certo? Número de colunas menos o posto. Que aqui, nessa ocasião, não dava para a gente entender muito bem por que o cara veio com essa ideia de chamar de nulidade, que tem a ver com nulo, que tem a ver com 0. Chamar de nulidade o número de colunas menos o posto. Porque agora, lá na nossa matéria que a gente está, você está vendo que a nulidade menos o posto dá a dimensão do núcleo. Certo? Dimensão do núcleo. Não, desculpa, nulidade menos posto, não. O N menos P, que é a nulidade, é a dimensão do núcleo.
Quer dizer, fazer n menos p, número de colunas menos o posto, dá a dimensão do núcleo, da transformação que é representada por aquela matriz. É só que o núcleo tem a ver com os vetores que levam a transformação no zero. Então eu chamo esse número aqui, n menos p, que é a dimensão do núcleo, eu chamo ele de nulidade da matriz. Por que essa palavra nulidade? Porque é a dimensão do núcleo. E o núcleo são os caras, são as raízes da transformação. São os caras que anulam a transformação. Eles são o núcleo. Então, a dimensão daquele núcleo é o tanto de nulidade que tem naquela transformação. Quando você está vendo a dimensão do núcleo, você está vendo o tamanho do subespaço vetorial que joga aquela transformação no zero, que é justamente o núcleo. Né? Então, eles dão para esse número o nome de nulidade. Que número é esse? Número de colunas n, n é o número de colunas da matriz, das duas, menos o posto das duas também, que é o pzinho. Certo? Número de colunas menos posto igual nulidade. Aqui a gente só sabia isso na página 38. Agora a gente já está sabendo que esse n menos p, número de colunas menos o posto, que se chama nulidade, ele é a dimensão do núcleo da transformação representada pela matriz. Certo? Então eu vou lembrar essa definição aqui antes de voltar lá para o capítulo. Tá? Lembrando definição da página 38. Vamos colocar aqui. Lembrando definição, lembrando def da página 38, entre parênteses, cap 2. Cap 2, que é a definição de posto e nulidade. Então, a gente vai colocar assim, seja uma matriz A, M por N, que escalonada vira B, M por N. Certo? Então, o que é o posto de A? Posto de A, que é igual a Pzinho, ele é igual a número, como é que ele escreveu ali? Número de linhas não nulas de B, que é o posto de B também, né? Porque se você começasse com a B, já está voltando a chover aqui dentro. Se você começasse com a B, em vez de começar com a A, você ia escalonar a B, já ia ficar a B mesmo, né? E aí você iria ver lá o número de linhas não nulas de B, seria o posto de B, que é igual ao posto de A. Então, o posto de A, que é igual a P, ele é igual ao número de linhas não nulas. Número de linhas não nulas. De B. Esse número de linhas não nulas de B é o Pzinho, que é o posto de A, que também é o posto de B. Agora, esse aqui é um item. Outro item. Né? Esse aqui é o posto de A, que é o P. Agora, o outro item é o seguinte, a nulidade de A é N menos P. Número de colunas menos o posto. Então, nulidade. Estou lembrando esses conceitos porque ele está falando ali no teorema, né? Nulidade de A igual Nzinho, esse Nzinho aqui, menos P. Tá? Bom, e a gente acaba de ver aqui, agora eu vou voltar lá e vou colocar o teorema aqui na lousa, já lembramos a definição, né? Ponto. Daí temos o teorema. Daí temos o seguinte teorema. Já voltando para o CAP 5. Que aqui, como acabou o espaço, eu já vou colocar esse teorema aqui do lado. Aqui.
aquele. Teorema. Seja T de V em W, uma transformação linear, alfa e beta, base de V e W. Então, vamos lá. Sejam transformação de V em W, vírgula, alfa, base de V e beta, base de W. Então, a dimensão da imagem é o posto da matriz da transformação. Dimensão da imagem de T é o posto da matriz de T. Mas e qual que tem que ser a base alfa e beta? Você vê que, olha só que interessante, não importa a base. Você tem que ter a matriz de T de uma certa base alfa para uma certa base beta. Calculou, escalonou essa matriz, contou lá o número de linhas não nulas na matriz escalonada. Esse é o posto da matriz, que vai ser a dimensão da imagem da transformação. Então, a dimensão da imagem da transformação T é igual posto da matriz de T, da base alfa para a base beta. E também vale que a dimensão do núcleo da transformação T igual nulidade. 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 De matriz de T de alfa por beta. Ponto final. Bom, aí ele diz esse último sinal de igual aqui. Então, o que ele quer dizer com isso? Chamando o posto da matriz, posto de matriz de T de alfa para beta de P, e considerando a dimensão de V, que nada mais é do que o número de colunas de T de alfa para beta igual a N, então, vírgula, do teorema do núcleo da imagem, que eu costumo chamar de TNI, né? Do teorema do núcleo e da imagem, que, entre parênteses, diz o quê? Dimensão do núcleo de T mais dimensão da imagem de T igual à dimensão do domínio todo. Desse teorema, vírgula, temos que o posto, que eu chamei aqui de P, que é a dimensão da imagem. Vamos começar pela dimensão do núcleo, né? A dimensão do núcleo, que é a nulidade, que a gente já viu aqui embaixo na hora que a gente lembrou a definição, que essa nulidade é N menos P, onde N é o número de colunas. Então vai ficar assim, dimensão do núcleo, eu vou até colocar em verde aqui para ficar igual aqui em cima. A dimensão do núcleo, que é a nulidade, que é N menos P, mais a dimensão da imagem, que é o posto, que a gente chamou o posto de P, dimensão da imagem, é o posto, e chamando o posto de P. Então, dimensão do núcleo mais dimensão da imagem, que é P,
tem que dar a dimensão do espaço todo, que a gente chamou de N. Então, tá certinho aqui. Né? Tá certinho aqui. Vai dar certinho, porque menos P corta com P, N igual a N. Bateu, funcionou certinho o teorema do núcleo da imagem com a nossa notação. Ou seja, não trocando a dimensão do núcleo por N menos P, deixando aqui escrito dimensão de núcleo, e passando esse P para o outro lado, vai ficar a dimensão do núcleo igual N menos P. Mas o que é o N? O N é o número de colunas. Olha lá, número de colunas é a N. E o que é o P? O P é posto. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever número de colunas menos posto. Quer dizer, no fundo você está só trabalhando o teorema do núcleo da imagem junto com as coisas que você tinha escrito no teorema. Né? Enfim, só para explicar essa última linha aqui, número de colunas menos posto. Ela está vindo diretamente do teorema do núcleo da imagem. Tá? Bom, beleza. Então vamos ver o que mais que ele fala aqui a respeito disso. Ele fala aqui o seguinte. Não, ele aqui já vai mudar o assunto, já vai ir para outro teorema. Então eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Deixa eu encerrar ele aqui. Assim a gente quebra em duas partes essa aula aqui. Interromper.